Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. A partir do versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que Deus abençoe em nossos corações a sua palavra. Quero fazer 2 comunicados. O primeiro deles é que resolvi pendurar as chuteiras. Estava em busca de fazer o meu 1000º gol e, à semelhança de Romário, mesmo depois de passar da idade, eu vim insistindo. Ainda mais que estou praticamente chegando lá, faltando pouco mais de 900 gols. Mas a experiência desta semana de férias, em que eu, mais uma vez, tive problemas resultantes do esforço no jogo de futebol, eu resolvi abandonar. Um jogo difícil, em que estávamos jogando 2 contra 2 e o meu companheiro praticamente não fazia nada, só corria, marcava, driblava e dava a bola no meu pé, e eu tinha que ficar pensando o jogo todo, olhando, e ainda por cima a tarefa de marcar a mim mesmo, que foi o que eu fiz muito bem. Segundo o comunicado, estamos, eu e Eunir, esperando um neto. Márcia está grávida novamente, o neto deverá nascer em abril. Até ela chegar aqui no Brasil não sabia o sexo do neném, mas já ficamos sabendo, e agora os pais estão na difícil tarefa de escolher um nome. Um nome que seja fácil, tanto em alemão quanto em português. Que não seja feio em alemão nem em português. Às vezes, Zeferino pode ser um nome muito bonito em alemão, mas em português não fica tão bem. E há outros nomes assim semelhantes. Mateus é um nome bonito, significativo em português, mas não existe em alemão como prenome, só como sobrenome. Mas o que é um nome? Por que os pais perdem tanto tempo para escolher um nome para seus filhos? Um nome é de muito valor. Já se fez um levantamento de que crianças, sobretudo meninos, que têm nomes complicados, nomes quase beirando o ridículo, essas crianças têm 4 vezes mais a possibilidade de se tornarem crianças problemáticas, que causam dificuldades na escola, que têm maior dificuldade para tratar com autoridade. Porque é evidente que quando o nome não é bem escolhido pelos pais, as outras crianças zombam. E não é fácil para uma criança crescer debaixo de zombaria. No mundo bíblico, nome é ainda mais importante. E alguns tiveram os seus nomes mudados. Talvez
o nome mudado mais acertadamente nem foi o de Simão para Pedro. Simão era como areia levada pelo vento, e Jesus disse, não que este seja o significado de Simão, mas ele, Simão, como pessoa, era instável como areia levada pelo vento, teve o nome alterado por Jesus para Pedro, rocha, alguém firme. E Jesus não só mudou o seu nome, mas o ajudou a chegar lá, a se tornar aquilo que o novo nome lhe conferia. Mas um caso interessante foi de Raquel, que em Efrata, à beira da estrada, a caminho, Raquel deu à luz a seu segundo filho e colocou o nome nele de Beoni, ou Benoni, na nossa tradução, que significa filho da minha dor, da minha angústia. Um nome que expressava o que Raquel sentia no momento de dar à luz ao filho. Raquel morreu. E seria muito difícil para aquela criança carregar sobre si um nome que lhe conferia praticamente a culpa da morte da mãe ao nascer. E Jacó, muito sabiamente, mudou o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha mão direita, ou seja, filho da minha força. E é possível que Jacó tenha colocado esse nome também pensando nas suas emoções. Raquel era sua esposa amada. E agora Benoni seria aquele que lhe daria forças para suplantar aquela experiência dolorosa de perder a esposa. Mas nomes têm a ver com situações e com as pessoas, com projetos de vida, com aspirações e sonhos. E nomes dados por Deus são ainda mais significativos. Nesse capítulo 9 de Isaías, nós encontramos qual seria o nome daquela criança que nasceria, porque seria um ser humano, mas que seria dada, o que significava que existia antes do seu nascimento, já assinalando a sua divindade, declarada no seu nome: Deus forte, Deus poderoso. Eu gostaria de considerar rapidamente parte desse nome, desmembrar o primeiro nome que aparece aqui em português. As versões colocam nomes compostos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. As versões inglesas, com exceção da NVI, a Nova Versão Internacional, eles colocam uma vírgula depois de maravilhoso: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Observaram o hino que foi cantado? Maravilhoso Deus Forte. E na outra estrofe, na outra parte do hino, aí vem Conselheiro, e vem seguido de um outro nome, mas maravilhoso e conselheiro não vêm juntos. A maior parte das versões em português colocam maravilhoso conselheiro. O nome de Jesus mostra o que ele é capaz de fazer, o que ele veio fazer, o que ele pode fazer na experiência de cada um de nós. E mostra não só o que ele é capaz de fazer, mas mostra o que nós precisamos que ele nos faça.
Então, a primeira parte, desmembrando o primeiro nome, seria maravilhoso. Não há dúvidas quando a gente se encontra com Jesus de o quanto Jesus é maravilhoso. A nossa vida é uma vida vazia, sem propósito, sem sentido. Por maiores que sejam as nossas realizações humanas, na nossa maior necessidade, que é a necessidade diante da eternidade, as nossas vidas são absolutamente vazias, vazias de propósito, de significado, de gosto, de aventura. O homem pode ser religioso, mas do ponto de vista espiritual, ele não tem acesso a Deus se não for através de Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. A gente vê que Jesus é maravilhoso no seu nascimento. A vida de Jesus, no seu nascimento, foi profetizada há anos, séculos e séculos atrás. Isso não aconteceu com nenhuma pessoa com a abundância de referências como o caso de Jesus. João Batista também foi profetizado. Mas as profecias acerca do nascimento de Jesus são as profecias que dão razão de ser as profecias do nascimento de João Batista. João Batista é secundário, Jesus é principal. E você observa no nascimento de Jesus coisas extraordinárias. Hoje, enquanto tomava café e o lanche da manhã, Eunir e eu estávamos vendo um desenho animado sobre o nascimento de Jesus, e que Maria se submete a Deus para ser aquela que seria a porta de entrada do Filho de Deus no mundo. E você vê já nos eventos do nascimento de Jesus os indícios sérios, claros da vida cristã. Logo depois de Maria se submeter, aparece no filme, essa é a história que está nos evangelhos, um arauto romano anunciando o recenseamento. E agora Maria tem que fazer uma viagem até Belém, numa gravidez já bastante avançada, com todas aquelas dificuldades. Esse é o indício de que a vida cristã não é uma vida sem dificuldades. Quem espera que, ao se abrir o coração para Jesus, que a vida agora vai ser maré mansa, está completamente enganado. É só ler o Evangelho. E já no nascimento de Jesus, nós temos as indicações claras de toda a sua vida e da nossa vida em contato com Ele. Mas é um nascimento maravilhoso, porque uma estrela se move no céu. Ora, nós sabemos que cometas se movem no céu, mas muito rapidamente. E não daria para reis ou pessoas eminentes do Oriente saírem de lá numa grande viagem seguindo um cometa que apareceria e logo desapareceria. Já as estrelas são fixas no céu, elas não se movem, mas eles dizem: viemos seguindo a sua estrela. E o texto vai dizer que a estrela caminhou na direção de Belém. Você pode imaginar isso? Quem entendia alguma coisa de astronomia, olhando para o céu, e uma estrelinha lá do céu, de repente está num lugar, depois está em outro, e depois em outro. É o surpreendente do nascimento de Jesus. Os pastores estavam no campo,
na vigília da noite, algo simbólico com a situação da humanidade, é noite para a humanidade, é derrota para a humanidade. Ser pastor era ocupar a profissão mais humilde daqueles dias, de gente que não tinha preparo para outras coisas. E exatamente essas pessoas vão ouvir o anúncio do nascimento de Jesus através de um anjo e vão ouvir um coro angelical. O Filho de Deus nasce e nos surpreendamos. É colocado numa manjedoura e é levado ao templo, e um casal de anciãos está ali à espera de ver o Messias antes de morrer. Algo extraordinário. Eles veem a criança e reconhecem que a criança é aquele que tinha nascido para ser rei. O nascimento de Jesus foi maravilhoso porque é a encarnação de Deus. É quando o Deus poderoso se mistura com o pó da terra, porque o corpo humano é feito do pó da terra. É quando a mistura mais surpreendente ocorre, a mais maravilhosa de todas. Deus desce dos céus e, ao descer dos céus, se torna homem. Que história extraordinária! Não existe nenhuma outra história no mundo tão surpreendente, tão carregada de significado, tão maravilhosa quanto a história de Jesus no seu nascimento. É a história que prende a atenção das crianças, que enternece os adultos. E hoje, enquanto eu estava ouvindo um hino de Natal, eu de repente percebi como é que eu estava todo arrepiado. Ora, prego sobre Natal há não sei quantos anos, mas até hoje os relatos do nascimento de Jesus são, aos meus ouvidos, aos nossos ouvidos, algo maravilhoso. Tão maravilhoso que às vezes a gente esbarra nas histórias, nas canções de Natal, como se isso estivesse perto do mundo da fábula, como se fosse algo próximo do conto da carochinha. Tão fora da nossa realidade é o nascimento de Jesus. A vida de Jesus foi maravilhosa, sem pecado, com a tarefa mais esmagadora que uma pessoa já tomou sobre os seus ombros. E a despeito dessa tarefa tremendamente esmagadora, urgente, você não vê na vida de Jesus estresse. E aquela calma e aquela paz interior. Está pregando um sermão, alguém interrompe de lá no meio da multidão, começa a gritar, Jesus muda o sermão, aproveita o que a pessoa falou ali no meio da multidão. Mestre, manda meu irmão dividir comigo a herança. E Jesus começa dali, já emenda no outro sermão, sem nenhum problema. Eu fico imaginando qual pregador que resistiria a esse tipo de coisa. Está no melhor do seu sermão, de repente alguém começa a gritar. Não como o irmão Teixeirinha, né? Que eu digo que ele me ajuda, aleluia, glória, mas alguém que grita alguma coisa que está completamente fora do sermão, que não tem nada a ver com o sermão. E não obstante isso, Jesus mantém aquela mesma calma. A vida de Jesus foi algo surpreendentemente maravilhoso. Suas palavras, seu ensino até hoje. Filósofos, estudiosos, olham para o ensino de Jesus e ficam surpreendidos,
maravilhados com a capacidade que Jesus tinha de apresentar verdades definitivas de maneira tão casual, tão informal, a ponto dos inimigos de Jesus dizerem: ninguém jamais falou como esse homem. A ponto das multidões dizerem maravilhadas: ele não ensina como os outros mestres. Ele tem uma autoridade tremenda. Percebiam isso nas suas palavras, no seu ensino. A morte de Jesus foi algo maravilhoso. Quando ele morreu, os túmulos de Jerusalém se abriram, houve trevas na face da terra durante 3 horas, mas o surpreendente da morte de Jesus é a maneira conforme Jesus morre. Ele não morre como alguém que está ali humilhado e dominado. Ele domina a cena. Ele providencia uma mãe para João. Ele providencia alguém para cuidar de Maria, João. Ele ora a Deus pedindo perdão pelos seus inimigos. O tempo todo Jesus está ali, morrendo, mas ele é o centro da atenção, ele domina todos os movimentos e se comporta de tal maneira que um centurião pagão vê Jesus morrer e diz assim: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Sabedor das profecias dos judeus sobre o Messias, ele reconhece Jesus na sua humilhação, não na sua glória, não na pregação da sua ressurreição, mas maravilhado diante de sua morte. Os ladrões, um deles, coração endurecido pela vida, pelo crime, pela desobediência, pelo egoísmo. Porque se há uma coisa que um ladrão é egoísta. Não é apenas desonesto. Todo ladrão tem que ter uma boa dose, esbanjar, eu diria, a dose do egoísmo para achar que ele tem direito de pegar o que é dos outros. Mas está ali o ladrão nessas circunstâncias, olha para Jesus, vê Jesus na sua humilhação, na sua morte, e sabe que Jesus tem um paraíso, tem um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que morte maravilhosa! A ressurreição de Jesus foi surpreendente. Ressuscitou dentre os mortos, a morte não pôde detê-lo. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para retomá-la. E então essa maravilha, esse algo extraordinariamente belo e surpreendente ocorre na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, os evangelhos mostram, não é um mito criado pela comunidade cristã. Os evangelhos mostram a dificuldade dos discípulos de crerem que realmente Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ressurreição já houvera acontecido antes. Na época de Eliseu houve casos até no sepultamento de Eliseu, quando jogaram o corpo de Eliseu numa sepultura, o que estava morto lá dentro ressuscitou. A Bíblia diz isso. O próprio Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim. Mas a ressurreição de Jesus é diferente porque ele ressuscita, é o mesmo e é diferente. Entra num lugar que está hermeticamente fechado e de repente ele aparece. Não bate a porta e não pede para entrar. Olha-se numa direção, ele não está ali, e no instante seguinte ele ali se encontra. Uma ressurreição maravilhosa. Nunca aconteceu isso
E só vai acontecer de novo quando ele voltar. Jesus, então, é a maravilha para a vida insossa, para a vida sem propósito, para a vida de quem já, nos seus primeiros anos de vida, já desistiu de viver e está apenas existindo. A Bíblia diz que Deus criou o homem para a eternidade, criou a sua imagem e semelhança. O pecado desvinculou o homem do eterno e da eternidade. Morte viria. E o homem pecador não tem contato com a eternidade, mas tem sede da eternidade. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade nos nossos corações. O inferno é o lugar sem maravilha, é o lugar das pessoas sem Jesus Cristo, sem usufruírem aquilo que Jesus Cristo veio trazer, que é nos dar essa eternidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha essa dimensão da eternidade, tenha vida para a eternidade, tenha uma qualidade de vida diferente. Quando Jesus falava de inferno, ele falava no Guiena. Sabem o que era o Guiena? Guiena era o lixão da cidade. Era lá que os pobres, que não tinham dinheiro para comprar um sepulcro, os corpos eram jogados para serem queimados junto com o lixo. E a vida sem Jesus é isso. A pessoa vai deixando de ser pessoa. O ser humano vai deixando de ser humano. Morre e agora é como um dejeto que vai para o lixão da eternidade. Esse é o destino de cada pessoa, a não ser que essa maravilha que é Jesus seja crida e recebida em nossos corações. A segunda parte, eu vou ficar só nesse título, é conselheiro. Aqui no Brasil, todo mundo dá conselho, mas a pessoa não pode viver de dar conselhos. Quem quiser se dedicar a dar conselhos tem que ter estudo, tem que ter preparação específica, tem que ser examinado, tem que ser assistido por alguém que já esteja na profissão há mais tempo. Tem que fazer terapia antes de fazer terapia nos outros. Porque o ser humano tem dificuldades para aconselhar. Agora, Jesus, isso é natural em Jesus. A vida sem Jesus, ela não tem guia, ela não tem orientação, ela não tem o conselho certo. Jesus é um conselheiro extraordinário, porque ele sabe tudo. Tudo. Conselheiros não sabem tudo. O ser humano é um poço de uma profundidade que, por mais preparado que seja um conselheiro, por mais que ele queira admitir para si mesmo que sabe o que está lá dentro do paciente, ele não sabe. Agora, Jesus sabe tudo, tudo acerca de cada um de nós. Sabe as nossas maiores fraquezas, os nossos maiores medos, as nossas maiores dores. Ele sabe. A Bíblia diz que ele sabe porque é Deus e sabe porque é um ser humano. O autor da carta aos Hebreus diz que ele se tornou homem, foi tentado, provado, sofreu
para ser o nosso sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas dores. Às vezes a pessoa procura um conselheiro e depois ela sai de lá dizendo: ele não sabe o que eu sinto. Às vezes a pessoa está solitária na sua dor e ninguém dentro de casa, ninguém na família, nem os melhores amigos conseguem penetrar na sua dor. Ela conversa com um, conversa com o outro, mas ela sai dizendo: ninguém sabe o que eu estou sentindo lá dentro, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que nós estamos sentindo. A outra coisa interessante é que Jesus nos ama. Um bom conselheiro, reconhecido profissionalmente, com diploma na parede, ele é orientado para não se envolver afetivamente com a pessoa que ele está aconselhando, manter a distância. Mas Jesus não, ele se aproxima, ele anda conosco, ele nos ama profundamente. Aconselhar amando é uma coisa muito difícil. A Bíblia diz que em Jesus a verdade e o amor caminham juntos. Há pessoas que dizem a verdade, mas não amam. A verdade soa como um tiro de canhão. Ela não vem para ajudar, mas para abater. Vem como uma sentença, uma acusação. E a verdade na boca dessas pessoas produz um mal tremendo. Há outros que amam tanto que não são capazes de dizer a verdade. Não dizem a verdade porque elas temem perder o relacionamento. E então elas omitem a verdade. Elas acham que o amor vai ser suficiente para ajudar o outro. Mas todas as pessoas precisam de amor e de verdade. Jesus é esse conselheiro que diz a verdade e ama. Diz a verdade com amor. Ele diz: você está nessa situação, você é isso, mas nas minhas mãos você vai ser uma pessoa diferente. E Ele faz de nós pessoas diferentes. Jesus, então, é esse maravilhoso conselheiro, que tem palavras que não apenas aconselham, mas alimentam, dão energia, dão poder na vida, dão encorajamento, palavras que nos movem numa outra direção. Jesus é um extraordinário conselheiro, porque ninguém ora por um aconselhado como Jesus. E às vezes a pessoa vai no gabinete do pastor e fala com ele: olha, pastor, eu vim aqui, eu não estou atrás de um conselho, eu estou precisando que o senhor ore por mim. E o pastor ora com a pessoa. E se não for uma situação que marque a mente, o coração do pastor, e se outras experiências ocorrem nas próximas horas, ele tende a se esquecer disso e guardar aquelas experiências que foram mais marcantes e mais profundas. Eu percebi logo isso na minha vida. Eu não aceito nenhum compromisso, não converso com ninguém, não defino nada ali à porta quando eu estou cumprimentando as pessoas. Porque se a pessoa chega para mim e diz assim: pastor, e me diz uma coisa maravilhosa, e uma coisa que todo pastor gosta de ouvir: pastor, sábado apareça lá em casa para um churrasco. Qual é o pastor que não gosta de ouvir isso? Em vez de um problema, um abacaxi, um convite para um churrasco, coisa maravilhosa. Mas eu não aceito esse tipo de convite.
Por quê? Por melhor e mais promissor que seja o convite, se chega depois uma pessoa com uma dificuldade, um sofrimento, fala alguma coisa, mexe com o meu coração, eu vou para casa e já esqueci do churrasco. Eu estou lembrando a dor, a dificuldade daquela pessoa, aquilo já ocupou a minha mente. Eu não tenho condições de guardar as duas coisas. E então a pessoa chega para o pastor, e pastor, ora por mim. E o pastor acha que aquilo não é tão importante assim, né? Pastor, eu vou viajar para a Bahia. Vai de carro, minha irmã? Não, vou de ônibus. Aí o pastor, não é tão difícil assim. Se fosse para ir de carro com essas estradas, de avião, com esses aeroportos, era assunto para oração. Mas e de ônibus está indo melhor que pode. Deus te abençoe, minha irmã. E o pastor acha até que nem precisa orar pela irmã. Mas Jesus, na sua última oração ao Pai, naquela última noite com os discípulos, ele disse: Pai, eu rogo por eles, e não somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim. E a carta aos Hebreus diz que ele vive para interceder por nós. Você pode ter uma dificuldade que não tenha ninguém intercedendo por você, mas Jesus está intercedendo. A gente precisa da intercessão dos irmãos, precisa da ajuda dos irmãos. Deus nos colocou em família, em igreja, em comunidade, porque Ele não quer um relacionamento com Ele apenas desvinculado do relacionamento com os outros. Mas se você estiver sozinho, ainda assim não estará sozinho. Jesus é um conselheiro que se interessa, que ora, que intercede, que clama com poder ao Pai em favor de cada um de nós. O que é um nome? O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é extraordinário. E o seu? O meu não é nada. Eu dou muito valor para ele. Se aparecer lá no SPC, eu quero saber o que está havendo e quero limpar o meu nome. Mas maravilhoso mesmo é o nome que Jesus já me deu. Um novo nome que está escrito no livro da vida. Você tem um nome, mas Jesus quer lhe dar um outro nome, porque quer fazer de você uma outra pessoa. Quer guiar a sua vida, quer encher a sua vida com a maravilha do céu, da presença de Deus, a começar da agora. Oremos. Ó Deus e Pai, obrigado por Jesus. Obrigado pelo tanto que Ele já fez, pelo tanto que Ele faz, pelo tanto que Ele ainda vai fazer por nós. E obrigado, ó Deus, porque Jesus é tão definitivo na vida daquele que crê nele, que coloca o governo da sua vida sobre os ombros de Jesus. Isto é tão definitivo que nada, nem ninguém pode nos separar de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura. Obrigado, ó Deus, porque em Jesus temos certeza da vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado por este Jesus, já assinalado, com aquele nome de quem pode tudo, para dar a quem tudo precisa, como nós, em nome de Jesus.